Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de hoje? A aula de hoje, vamos começar então com o nosso cabeçalho. Escreva o nome da escola, Jacareí, dia 6 de abril de 2021. Escreva o seu nome completo. Escrever nome completo, pessoal, é escrever nome e sobrenome. Escrevam o meu nome e vamos lá para a pauta. A pauta de hoje é leitura de leite, borboletas urbanos, é um verbete do nosso projeto Animais Pequenos. Então, nós vamos ler essa semana várias verbetes de informações científicas sobre os animais pequenos de jardim. E o livro Aprender Sempre, hoje é a aula 8, as páginas 14 e 15. Vamos lá, então. Então, ó, borboletas urbanas. As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos, mas elas também têm seus encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades, voando e fazendo malabarismos. Então, o nosso verbete de hoje é sobre as borboletas. Vocês vão dar pausa neste vídeo e vão fazer a leitura. Então, a aula 8 fala sobre substituição de palavras nos contos, reflexão sobre a língua. Então, esta parte aqui vocês não vão encontrar no livro de vocês, mas preste bastante atenção conforme a professora for lendo, e eu vou grifar algumas palavras. Prestem atenção nessas palavras que a professora está grifando. Então, vamos lá para a leitura, prestando bastante atenção. Você conhece a história do Chapeuzinho Vermelho? Então, uma criança do segundo ano fez uma reescrita desse conto. E um dos trechos ficou assim. Então, aqui eu peguei um pedacinho da história que ela fez da reescrita. Preste atenção. Chapeuzinho Vermelho foi correndo vestir sua capa e, num instante, Chapeuzinho Vermelho ficou pronta. Depois, Chapeuzinho Vermelho buscou uma cestinha e pôs lá dentro alguns bolos para a vovó. Chapeuzinho Vermelho se despediu da mãe com um beijo e seguiu seu caminho. Preste atenção nesse trecho aqui, ó, que começa a partir daqui, ele começa aqui e termina aqui. Vamos contar quantas vezes essa aluna, essa criança, escreveu a palavra Chapeuzinho Vermelho? Ó, teve uma, duas, três e 4 vezes em um parágrafo só, em um pedacinho bem curto, ela escreveu 4 vezes a mesma palavra Chapeuzinho Vermelho. O texto, ele fica chato ficar lendo todo o tempo Chapeuzinho Vermelho, Chapeuzinho Vermelho. É onde nós vamos aprender na aula de hoje substituições para a palavra. Aqui, ó, da primeira vez, ela poderia sim ter usado o chapeuzinho vermelho. Mas da segunda vez, ela poderia ter respondido a menina, a personagem, ter usado uma outra palavra para não ficar repetindo tantas vezes a palavra chapeuzinho vermelho. Isso a professora pegou só um parágrafo. Imagina todo o texto dela, quantas vezes ela não repetiu o chapeuzinho vermelho. Então, é isso que nós vamos aprender na aula de hoje. Quando for escrever um texto, não ficar repetindo muitas vezes a palavra, para quando outra pessoa for ler o seu texto, não achar o seu texto chato e sem sentido, ok? Vamos então lá? Então, a 8, que é a substituição de palavras. O que vamos aprender nesta aula? Vamos pensar em palavras que podem ser substituídas no texto para evitar as repetições. Então,
podemos observar que as personagens desse conto não têm nome. Lá do conto As Fiandeiras. Que palavras são usadas pelo narrador para indicar a quem se refere? Dê exemplos. Então, a professora vai te dar um exemplo. Quando você lê o conto lá das três fiandeiras, fala assim, ó, fala moça, fala mercador, fala marido, falam velhas. Nenhum momento deu nome para elas, mas porém foram intitulanos para você saber quem que eram as pessoas que estavam ali na história. 2. Leia o trecho a seguir e preste atenção na parte em negrito. A parte em negrito é essa parte que é um pouquinho mais pretinha em destaque aqui. Depois responda as perguntas. Então, vamos começar a ler a parte. Ó. Há muitos e muitos anos viviam numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava fiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. E se caso punha-se a afiar, não dobrava o fio, deixando todo embaraçado. Então, vamos prestar atenção. Essa parte aqui, ó, se o marido até embaraçado. É a parte em negrito. Vamos ver a pergunta. O marido mandava quem fiar? Quem que o marido mandava fiar? Tá lá naquele pedacinho que está em negrito que eu mostrei da página do slide anterior. B. De que forma aparece no texto? Copie abaixo. C. Quem empregava um tempo enorme para fiar? Quem que era o personagem? Quem era a pessoa que empregava um tempo enorme para fiar? D. De que forma aparece no texto? Você vai copiar esse trechinho que aparece aqui embaixo. E. Quem deixava o fio todo embaraçado? Quem que era a personagem que deixava? Letra F. De que forma aparece no texto? Copie. Então, de que forma que aparece no texto a pessoa que deixava o fio todo embaraçado? G. No trecho, deixando-o todo embaraçado, a quem se refere deixando-o? Quem que deixava? Quem que era a pessoa que fazia isso? De quem que eles estão falando nessa parte? Está fácil, né, pessoal? Essas são as questões que temos de atividade hoje. E não se esqueçam de tirar foto dessa atividade. Terminou de fazer? Mande foto dessa atividade no particular da professora. É muito importante você mandar foto dessa atividade. Muito obrigada de ter participado dessa aula comigo. Um super beijo para você e nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau!